Domingo, 6 de janeiro, todo mundo jejuando, pronto para comemorar o Natal? Que não é Natal? Natal é 25 de dezembro, tá doido? Você tá doido? Calma que eu explico, se liga aí. Então, o seguinte, nos países que têm o catolicismo ortodoxo, o Natal ele é celebrado do dia 6 para o dia 7 de janeiro. Então, o dia 7 de janeiro é comemorado como o dia do nascimento de Cristo. Por quê? Para a gente entender exatamente, a gente tem que voltar lá atrás. A gente tem que voltar lá em Roma, lá no Império Romano. Então, vamos lá, vamos por partes. O Império Romano foi talvez o maior império do Ocidente que já existiu. Ele ia desde a Escócia, ele ia lá desde a Muralha de Adriano, que ainda tem ruínas da Muralha de Adriano, pegava o norte da África, pegava os países onde hoje é a Palestina, Israel, a Arábia Saudita, pegava todos aqueles países. Então, o Império Romano era extenso. Por que isso é importante você saber? Porque Jesus nasceu em um território romano. Então, isso é fundamental a gente saber. Então, Roma dominava tudo aquilo ali naquela época. Tem algumas pessoas que especulam que seja de março a novembro, porque dezembro seria uma época muito fria em Belém, né, onde Jesus nasceu. Mas assim, na verdade ninguém sabe exatamente a data. Pode ter nascido em qualquer data. Pode inclusive ter nascido no dia 25 de dezembro. Mas é uma em 365 chances, né? De fato, ninguém sabe a data que Jesus nasceu. E por que escolheram o dia 25 de dezembro? Para a gente entender, primeiro, por que é dia 25 de dezembro existe, a gente tem que entender que 46 anos antes de Jesus nascer, o calendário romano mudou. Júlio César mudou o calendário romano. Essa informação vai ser importante. Então o calendário romano antes era um calendário lunar. Ele era composto por 10 meses. Março, abril, maio, quintil, sextil, setembro, outubro, novembro e dezembro. 10 meses, era um calendário lunar. No ano 46 a.C., Júlio César colocou o calendário mais ou menos nos moldes que a gente tem hoje. Um calendário solar, que é um calendário que tem 12 meses e 365 dias. A cada 4 anos você acrescenta um dia para compensar o déficit da volta do Sol, certo? Que são os anos bissextos. Depois que Jesus nasceu, não tinha uma celebração do nascimento de Jesus. Os cristãos não celebravam o nascimento de Jesus. Celebravam o martírio, porque ele morreu para livrar todo mundo dos pecados, né? Essa é a teoria aceita por todos os cristãos aí. Então eles celebravam o martírio, mas não tinham a data de nascimento de Jesus. Mais ou menos no ano 380, no século IV depois de Cristo, é que se datam as primeiras celebrações de Natal. Por que escolheram dia 25 de dezembro, se você não tem nenhuma prova? Porque já era uma data festiva na maior parte dos lugares. No ano 380 ainda era o Império Romano, o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Como eu te falei, o Império Romano era extremamente grande, então o cristianismo teve uma abrangência extrema, né? Foi difundido rapidamente pelo fato de ter sido adotado como religião oficial do Império Romano. Se eu não me engano, no século II ou I depois de Cristo. Não sei a data exata, certo? Se alguém souber, coloca nos comentários aí que eu vou agradecer. Ou seja, o cristianismo se difundiu muito no Império Romano. Mas ainda existiam muitos cultos pagãos no Império Romano. Em dezembro eram comemoradas as Saturnálias, que eram uma homenagem ao deus Saturno, onde as pessoas trocavam presentes. Além disso, tinha um deus egípcio, um deus sol egípcio, que ele era muito celebrado. E a data de nascimento dele também era em dezembro. E ele era um deus muito cultuado, mesmo no Império Romano. E tinha o Festival de Yule. O Festival de Yule era um festival do solstício de inverno, que é um festival que era muito celebrado. Quem já viu Frozen aí? Quem gosta do Let It Go, Let It Go, Let It Go, Let It Go. Quem gosta de Frozen, tem um desenho do Netflix que é do Olaf. É focado no Olaf, onde ele vai pegar as várias tradições das famílias do Festival de Yule. É o que eles estão comemorando lá. Então você já tinha várias festividades nessa data. A Igreja Católica, para não ir contra muitos dos costumes que já existiam na época, optou por ressignificar essas datas, colocando a data do nascimento de Cristo como dia 25 de dezembro. Mas é uma celebração do nascimento. Não é que necessariamente Jesus nasceu no dia 25. É simplesmente uma celebração do nascimento de Jesus. É igual você, quando seu aniversário cai na quarta-feira, e você não pode fazer nada, você joga a celebração do seu aniversário para a sexta. Não é só porque você celebrou seu aniversário na sexta que deixou de ter significado de ser seu aniversário. Não, você só está celebrando em outro dia. Minha mãe queria passar o aniversário na França. Aí, infelizmente, não deu certo de ser na data do aniversário dela, em janeiro. A gente só pôde ir em fevereiro. Mas aí a gente celebrou o aniversário dela em fevereiro. Teve festa, teve bolo, teve choro, teve música ao vivo. Foi uma festa linda. Então, assim, só porque você celebra em um dia que não seja exatamente o dia do nascimento, não significa que isso não significa que você não está celebrando.
Então celebra-se o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, mas não é de fato a data do dia de nascimento de Jesus. Se você acha que a data de nascimento de Jesus é dia 25 de dezembro, você pode acreditar também que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso. Né? Você pode acreditar no que você quiser, enfim, ninguém pode mudar suas crenças, mas é histórico que não foi dia 25 de dezembro. A chance de Jesus ter nascido dia 25 de dezembro é 1 em 365, como eu te falei. Recapitulando, 46 a.C. transformou o calendário lunar para solar. No ano 380 d.C., mais ou menos, foi a primeira celebração de Natal, optaram pelo dia 25 de dezembro, que já era uma data muito celebrada pelos pagãos, só ressignificaram a data. Ok, todo mundo na mesma página aqui. O Império Romano era muito grande e o Império Romano caiu, mas ele não caiu de uma vez, ele foi caindo aos poucos. Foram tendo várias rebeliões, ele foi sendo conquistado. Nesse meio tempo, então, lembra, a primeira data de celebração de Natal foi na época do ano de 380. Um pouco antes disso, como Roma foi caindo aos poucos, a capital foi transferida de Roma para Constantinopla, atualmente Istambul. Então você meio que dividiu o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, mas a capital oficial ficou como sendo Constantinopla. Até aí tudo bem, o Império Romano foi caído, apesar da igreja continuou tendo a sua influência. Como eu te falei, o cristianismo foi extremamente difundido. Mesmo as pessoas que acabaram saindo do Império Romano, as revoltas que acabaram derrubando o Império Romano, elas continuaram sendo cristãos. O Império Romano do Ocidente caiu. Ele acabou sofrendo várias revoltas e foi caindo. O Império Romano do Oriente persistiu. E isso dividiu a igreja. Então você tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E a Igreja Católica Ortodoxa, no Oriente e no Ocidente. Esse Império do Oriente foi cair só lá mais ou menos na invasão turco-otomana, por volta do ano de 1400, 1500, não lembro exatamente. Então isso aí você já teve uma cisão na igreja, ok? Isso vai ser importante. Até aqui todo mundo comemorando o Natal no dia 25 de dezembro, seguindo um calendário formado lá por Júlio César. No ano de 1580, o Papa Gregório reuniu um grupo de astrônomos e viram que estavam faltando alguns dias no nosso calendário. Que de acordo com as voltas que a Terra deu no Sol lá, estava faltando alguns dias. O nosso calendário ele é feito baseado nas voltas que a Terra dá no Sol. Então, em tese, parece que estava faltando 10 dias ainda, de acordo com os cálculos feitos pelos astrônomos. Então, em 1582, o Papa Gregório optou. Não, então do dia 4 de outubro vai passar para o dia 15 de outubro. E aí foi o que mudou o calendário. Só que a Igreja Cristã Ortodoxa não aceitou esse calendário gregoriano. A Igreja Cristã Ortodoxa continuou seguindo o calendário antigo, o calendário de Júlio César, e ponto final. Então não é que na verdade eles celebram o Natal no dia 6 para o dia 7 de janeiro. Eles celebram no dia 25 de dezembro do calendário juliano. Um dos principais lugares que tem esse calendário é na Rússia. Só que esse calendário ele é seguido somente pela igreja. O Estado russo ele é laico. Então o Estado russo acabou por seguindo o calendário gregoriano normal, mas a igreja cristã ortodoxa continuou seguindo o calendário juliano e eles seguem até hoje. Então por isso que eles celebram o Natal do dia 6 para o dia 7 de janeiro no calendário gregoriano. No calendário juliano é dia 25 de dezembro, como tinha sido estabelecido. Então assim, eu sei que é muita informação, se alguém quiser uma aula sobre história, vocês peçam aí que eu possa elaborar um pouco mais dessa aula. Mas então vamos lá. 46 a.C., calendário de Júlio César, calendário juliano. Transformou o ano lunar para ano solar. O Império Romano foi caindo, teve a cisão, Igreja Católica do Ocidente, Igreja Católica do Oriente. 380 escolhem a data do Natal como sendo dia 25 de dezembro. 1580, Gregório opta por acrescentar uns dias no calendário. Acrescentou, do dia 4 passou para o dia 15. Então a gente segue o calendário gregoriano, a Igreja Cristã Ortodoxa segue o calendário juliano até hoje. Tá? Então é por isso que tem essa pequena diferença. As celebrações de Natal na Igreja Cristã Ortodoxa são muito interessantes. Eles jejumam o dia todo para depois ter uma festa. Desde os czares na Rússia, daquela época dos czares, eles saíam distribuindo esmolas e até hoje as pessoas dão muita esmola na época do Natal. É costume as pessoas visitarem a casa dos outros sem serem convidados. Quem já leu Guerra e Paz aí vai lembrar que tem uma celebração de Natal na época lá da Rússia, né? O Tolstói descreve uma celebração de Natal. Eles se fantasiam e vão visitar a casa das outras pessoas, às vezes cantam, né, para essas pessoas e elas são pagas com comida, entre aspas, às vezes recebem bolos de fruta em troca. Então é isso, por isso que as pessoas que seguem a religião cristã ortodoxa comemoram do dia 6 para o dia 7 de janeiro, porque eles seguem um calendário juliano. Então é dia 6 para o dia 7, que é dia 25 de dezembro para eles, né? E a gente segue o calendário gregoriano, então por isso que a gente comemora dia 25 de dezembro do calendário gregoriano, né? Então essa é a diferença. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, se inscrevam, dá o like no vídeo
E é isso aí. Qualquer sugestão de vídeo eu aceito. Um abraço a todos, tudo de bom. Bom Natal na religião cristã ortodoxa. Um abraço a todos.